pessoal, como é que vocês estão? Tranquilos? Nós estamos na quarta semana de estudos, de planos de estudos tutorados, né? Então, nós vamos finalizar a, nós vamos finalizar aí as atividades, né? Referente ao PET, volume 1. Logo mais vocês vão ter acesso ao PET volume 2, com todas as informações, novo conteúdo vindo, né? Por enquanto nós vamos ficar falando um pouquinho sobre essas 4 semanas, né? Nós estamos aí na vinda da família real portuguesa ao Brasil, que foi de 1808, né? E isso deu origem ao processo de uma abertura política para o nosso país. Então, nós estamos aí terminando o PET no primeiro volume, então eu vou falar um pouquinho para vocês sobre essa vinda da família real portuguesa ao Brasil, né? Então, 1807, vocês estão vendo aí a Dom João VI, que eu falei até no volume 3 do PET, né? A figura do Dom João VI, o príncipe regente em Portugal, e que se transformou no rei, né, quando veio para cá. Dona Maria, a chamada Dona Maria Louca, né, a mãe de Dom João VI, que veio como rainha regente, mas que no meio do caminho ela endoidou um pouquinho, então ela teve que ser substituída por Dom João VI, teve que assumir como príncipe regente, como rei de Portugal mesmo. E com Carlota Joaquina, sua esposa, né? Que Dona Carlota Joaquina, muito conhecida, principalmente nas cortes dela espanhola, né? Teve um casamento meio que forçado com a coroa portuguesa, né? Dom João VI, né? Essas são as figuras mais importantes aí da vinda da família real para o Brasil. Então, Dom João VI, como eu falei para vocês, príncipe regente, né? Ele não era rei, porque a mãe dele estava viva, mas era ele que governava, porque a mãe era meio louca, né? Era meio pneuzinha aí. Ela tinha alguns problemas relacionados à religião, né? Era muito aconselhada pelos padres, né? Ela era e chegou num momento que ela ficou um pouco louca, e aí ele teve que assumir as rédeas do governo de Portugal. Uma questão importante aí, que estava acontecendo em 1807, isso já foi falado para vocês, é que houve uma disputa, principalmente entre a Inglaterra e a França, né? França governada por Napoleão Bonaparte, que teve uma disputa aí com a Inglaterra. E a partir daí, Portugal, na verdade a França, impôs um bloqueio continental, um bloqueio econômico contra a Inglaterra. Então, todos os países aliados à França deveriam aderir ao bloqueio continental e proibir o comércio com a Inglaterra. Portugal era grande parceira econômica da Inglaterra, e quando o Napoleão obrigou Dom João VI a romper relações econômicas com a Inglaterra, ele não, né? Existia o Tratado de Methuen, que era o Tratado de Panos e Vinhos, que era um tratado entre Portugal e Inglaterra, né? Onde a Inglaterra se comprometia em comprar parte da indústria inglesa, no caso na verdade, a Inglaterra se comprometia a comprar os produtos portugueses, e na época a única produção econômica que Portugal tinha era vinho, enquanto Portugal se comprometia a comprar os panos ingleses, né? Então é um tratado econômico. Diga-se de passagem, a Inglaterra se beneficiava muito com esse tratado econômico. Então, na época, a França deu um ultimato ao governo português, à coroa portuguesa, meio que obrigando a Portugal a romper esse tratado. Porém, como Portugal dependia diretamente da Inglaterra, né, ele decidiu ficar ao lado da Inglaterra. E aí gerou um problema ao bloqueio continental, no qual nenhum país deveria manter relações comerciais com a Inglaterra. Então, isso foi imposto por Napoleão. O grande inimigo de Napoleão era a Inglaterra. Então, ele tentou controlar através do bloqueio continental. Não deu muito certo, não, né? Então,
Portugal se viu acuado entre as duas potências, principalmente a Inglaterra, que era grande parceira econômica de Portugal, e aí ele decide seguir os preceitos da Inglaterra, né? Ele se portou, Napoleão pediu para que Dom João tomasse uma posição e ele tomou uma posição, ele se tornou, ele apoiou a Inglaterra. Então, Napoleão decide invadir Portugal. Mas antes da invasão, e isso já era de se esperar, né? Dom João já esperou que ia acontecer essa invasão, aliás, foi o ultimato dado por Napoleão. Ele decide sair. A única solução encontrada pela coroa portuguesa era sair de Portugal, deixar a população lá, à míngua, e trazer a corte para o Brasil, né? Tornando o Brasil um reino. E aí foi o que aconteceu. Em 29 de novembro de 1807, a corte foge de Portugal e vai para o Brasil. Demora um grande tempo, até quando estava se arrumando, né, correndo com o processo de saída da corte. Dona Maria falou, não, devagar, eles vão pensar que nós estamos fugindo. E ela, no auge da loucura, não entendeu que realmente a corte estava fugindo, literalmente, da França, né? Apoiados, escoltados pela Inglaterra, foram os navios portugueses em direção ao Brasil. Dom João, Carlota Joaquina, seus 8 filhos, Dona Maria Louca, seus criados, ministros, juízes, religiosos, soldados, várias pessoas. Vieram cerca de 15 mil pessoas, né, que eram da corte portuguesa em 14 navios. Não foi uma viagem fácil, né? Olha só, eles vieram aqui, olha, de Portugal até essa região aqui, não foi uma viagem fácil, né? Eles vieram em direção aqui, ó, o navio vindo, em direção ali ao Brasil, né? Chegaram primeiro, a priori, em Salvador, foram 54 dias de viagem. E Dom João assina vários, e aí que tá nossa semana 4, né? Quais foram as transformações que ocorreram com a chegada da família real para o Brasil? Várias. Primeiro, Dom João assina uma série de acordos, dentre eles a abertura de portos, né, a criação da primeira faculdade de medicina no Brasil. Então, isso vai transformar o Brasil, que era uma colônia. A licença para abertura de fábricas, de pequenas fábricas, principalmente de vidro e de pólvora. Então, assim, o Brasil era abertura de portos a nações amigas. Isso foi uma promessa que Portugal fez à Inglaterra, né? Porque a Inglaterra fez esse processo junto com Portugal, auxiliou Portugal nesse processo. Então, em troca, a Inglaterra se beneficiou ainda com a vinda da família real, né? Então, abriu os portos às nações amigas para que o Brasil comercializasse os produtos ingleses sem problema nenhum. Né? Taxou os produtos ingleses muito abaixo do que eram as exportações, né? Então a Inglaterra era a grande aliada. Então Portugal não deveria assim apenas comprar e vender os produtos brasileiros, né? A Inglaterra também se tornou uma parceira econômica do Brasil a partir daí da abertura de portos. Então, a chegada, na verdade, Portugal foi apenas um momento, né? Depois, a corte chega ao Rio de Janeiro, que se torna a capital do Brasil. Então, a corte chega, Carlota Joaquina fica impressionada, porque era uma capital que tinha a existência de muitos negros africanos, né? Era uma cidade negra. Então, ela ficou muito impressionada, né, com o número de escravos que existiam ali no Rio de Janeiro. Então, não existia lugar para todo mundo, e aí parte da família real ela vai ter que retirar parte da população das casas, né? Até chegava-se com um documento dizendo às famílias, né? Você tem a honra de hospedar a família real em sua casa. Então saia e deixe a família real viver aqui na sua casa. Então para eles era o supra-sumo. Olha, a família real escolheu a minha casa, mas mesmo assim estava desabrigado, né? Então você tem aí a vinda da família real e a chegada. Então,
medidas, várias medidas tomadas por Dom João VI, né, com essa chegada da família real, né, então ela chega ao Rio de Janeiro. Então, como não havia lugar para alojar todos os moradores, muitas pessoas foram retiradas dos seus ambientes, né? Os habitantes foram tirados das suas casas, né? Conforme eu falei, você tem a honra de abrigar a família real em sua casa. Então, ficou toda aquela pompa, circunstância, detalhe aí. A população viu as mulheres chegando com os cabelos aí, os turbantes, achou que era a última moda na Europa, todas decidiram colocar turbantes, as comidas, as melhores comidas, os frangos, os melhores eram para a corte portuguesa, né? Então, assim, o Rio de Janeiro não tinha uma estrutura para abrigar 15 mil pessoas, mas teve que tomar certas medidas aí para abrigar um grande número de pessoas, né? Então, mas Dom João VI, né, ele que dizia que no Brasil ele se sentia mais rei do que em Portugal, ele decide trazer aqui a corte e também tornar ares europeus no Brasil, construir mesmo uma capital no Rio de Janeiro, fixar a capital, transformar o Brasil em um reino, que é Brasil Algarves, né? Criou o primeiro banco, o Banco do Brasil, trouxe a Biblioteca Real Portuguesa, que hoje é a Biblioteca Nacional, a construção do Museu Nacional, a Escola Real de Artes, o Jardim Botânico, o Observatório Astronômico, né? Criou cursos como medicina, química, cirurgia, agricultura. Então, o Brasil, ele torna o Brasil com uma cultura, né? Deixa de ser uma colônia tacanha, que não tinha cultura, que não tinha conhecimento, e a partir daí ele passa a criar uma série de instituições que nós conhecemos até hoje, que vão trazer novos ares de cultura para o Brasil, né? Então, é isso. Então, nas atividades do PET da semana 4, primeiro pergunta, né? Atividade 1. A presença da família real portuguesa trouxe transformações para o Brasil. Foi o que eu falei para vocês, né? Principalmente para a cidade do Rio de Janeiro. Foi um período de transformações culturais, econômicas e políticas. Perdão. Para o Rio de Janeiro, foi um período de transformações. Tratava-se de adequar a cidade a um novo papel, a sede da administração portuguesa, realmente, para abrigar uma capital, né? Que era a corte portuguesa, estava toda lá. Com base no que você pesquisou, leu, assistiu ao vídeo, responda no caderno. Que motivos levariam a família real para deixar as pompas da Europa e vir morar no Brasil? Então, o que fez a família real deixar foi o quê? O bloqueio continental, que Portugal não aceitou, né? Não aceitou romper relações com a Inglaterra. Então, a França decide fazer invasão de Portugal. Então, antes que se tomasse a invasão, né? Antes que Portugal se tornasse território francês, a corte deixa Portugal e coloca o Brasil, eleva o Brasil a um reino e se isola aqui, né? Aí, com isso, auxiliado pelas tropas inglesas, né? Na verdade, Napoleão tentou vir para o Brasil para tentar tomar o poder, mas as tropas inglesas não o deixaram, né? Como uma proteção à corte portuguesa, um pedido feito por Dom João VI, né, para a Inglaterra, e aí ele realmente essa vinda aí foi bem orquestrada pelos ingleses, né? Então, que motivos levariam a família real a deixar as pompas da Europa e vir morar aqui? Seria o bloqueio continental, né? Portugal não aceitou o bloqueio continental, apoiou a Inglaterra, e com isso a França decide invadir Portugal, e Dom João VI tem essa ideia, antes da invasão, vamos até o Brasil, vamos fugir dessa invasão. A letra B pediu para completar o quadro, né? O quadro que eu coloquei aqui para vocês. Então, vocês estão vendo. Setor, né? Mudanças e permanências. O quadro pergunta para vocês o que aconteceu depois da vinda da família real na questão da infraestrutura do Brasil. No caso, no Rio de Janeiro, né? Quais foram as mudanças que aconteceram com a vinda da família real? Eu falei que vocês foram grandes transformações. Na questão da infraestrutura, você tem obra de pavimentação, né?
principalmente o Rio de Janeiro, né? Ele teve que abrigar a família real. Então foram construídas bibliotecas, teatros, arquitetura que veio da arquitetura europeia. Então a corte não deveria ficar num lugar qualquer. Ela deveria ficar aonde em um lugar com pompa, circunstância. Então a cidade do Rio de Janeiro foi toda modificada. Foram criados palácios, né? Foram criados uma série de coisas com modelo europeu, né? Agora, permanências. Algumas estruturas não puderam ser mudadas e se tornaram patrimônio histórico até hoje. A economia, olha só, no que diz respeito à economia, quais foram as mudanças? Abertura de portos, vocês podem colocar também a indústria, né? Foi autorizado a criação da indústria. De pequenas fábricas, né? Não a indústria, a indústria de navios, as fábricas de construção de navios, a criação de portos, a abertura de portos, né, na verdade, para as nações amigas, a criação do primeiro banco. A outra coisa que vocês não colocaram, acho que não foi colocado, não, foi sim, a criação da imprensa, que é na parte social, né? A economia até hoje se mantém aberta, né? As permanências. Nós temos uma economia muito, muito aberta ao mercado estrangeiro, no caso, aconteceu desde 1808. Política. Houve a manutenção do território brasileiro, a unificação do território, né, com a vinda do rei de Portugal e principalmente acelerou o processo de independência. Estudar a vinda da família real para cá, entender que houve uma aceleração do processo, tá? Que vai ser orquestrado aí por Dona Leopoldina e também por Dom Pedro I, filho de Dom João VI. Mas isso é um outro assunto, né? Então, as políticas, o Brasil se encontra meio dividido, mas até hoje, em seu contexto geral, ele se mantém unificado, os territórios não foram unificados. A sociedade, né? Foi criado no início da vinda de Dom João VI, foi criada a imprensa, né? Primeiro momento foi autorizado, antes, quando o Brasil era colônia, não existia nenhum jornal, e aí Dom João autorizou a imprensa, a criação de jornais, sistema de fiscalização, enfim. Até hoje existem jornais, né, que cada um com a sua ideologia, com as suas ideias, né, que divulgam na sociedade. Os costumes, né, mais interessante, com a vinda da corte, as mulheres da corte, a mulher deixa de ser mais reclusa. Ela tem uma influência muito grande das mulheres da corte, que tinham leitura, que poderiam, por exemplo, Carlota Joaquina, ela era extremamente evoluída para a época, era uma princesa que respirava ares europeus, né, que tinha a corte espanhola, a corte portuguesa, ela lia, né, ela tinha seus namorados, até que Dom João VI não me escute, né, mas ela tem uma vida muito liberal, né, então ela trouxe essas ideias, os primeiros banhos de cachoeira, né, as pessoas antes achavam que cachoeira, banhos, era feito para índios apenas, então eles não expunham o corpo em mar, mas aí a Carlota Joaquina inaugurou, ela começou, como se sentia muito calor, né, ela começa aí a observar a população indígena, até africana, ver que eles se banhavam nos mares e rios, e ela decide fazer isso também, né, escandalizando aí a sociedade, mas aí as pessoas começam a adotar a mesma ideia da Carlota Joaquina, né, a questão dos costumes vão mudando, né, principalmente a questão das mulheres, e a cultura também vai se modificando, a criação de teatros, bibliotecas, né, uma música europeia vai tomar conta, né, os teatros vão ser criados, né, porque vieram também vários artistas com a corte traz vários artistas, então eles começam a também fazer sucesso, muito sucesso aqui no Brasil, e até hoje, né, tem arte, tem cultura, tem tudo. Então, a 1808 foi um divisor de águas do nosso país, né, tornando assim o Brasil um reino mesmo, né, e isso vai dar origem, vai desencadear uma série de questões políticas que vai desaguar na independência, né, aí Dom João VI até diz para Pedro, quando ele vai embora, né, acho que Dom João VI ele vai embora em 1818, né? Fica pouco tempo, fica uns 10 anos. E aí ele diz a Pedro, falando, Dom Pedro I,
Nós fizemos o processo de abertura inevitável, independência inevitável, mas que nós façamos antes que o povo a faça, para restaurar a monarquia. Então, o Dom Pedro, ele vai ficar com isso na cabeça, né? Ele vai ser responsável pela independência, conforme nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Então, é isso, né? Encerramos a quarta semana. Pessoal, vejam, preencham os planos de estudos tutorados, é a garantia do cumprimento da carga horária de vocês, tá? Os formulários, né? No meu caso, eu trabalho com os formulários. Os formulários estão na plataforma, estão disponíveis, né? Foram testados, estão disponíveis. Eu tenho um número significante de pessoas que já preencheram, mas eu preciso que mais pessoas preencham os formulários, né? Lembrando a vocês, a computação da carga horária, né? Isso é vital para uma futura aprovação, que vocês não percam o ano, né? E também é uma fonte de estudos, o plano de estudos tutorados. Espero que vocês estejam aí fazendo, né? Vamos ser bem sinceros. A internet está disponível as respostas dos PETs, né? Mas que façam com bastante ética e cuidado, porque isso é o futuro de vocês, é o estudo de vocês. Então, que vocês mobilizem como uma forma também de pensem, né? Reflitam que o que está em jogo aí é o futuro, né? De vocês, de estudo de vocês. Espero que vocês façam com bastante ética, né? Com bastante pensar um pouquinho e fazer com bastante capricho aí todo o preenchimento do formulário. Então, qualquer dúvida, estou à disposição de todos. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Eu estou disponível no chat para que vocês tirem qualquer tipo de dúvida sobre o conteúdo, tá bom? Um beijo e até a nossa próxima aula.